Vocês estão vendo aí, ó, eu estou colocando uma fonte retificadora, correto? Essa fonte retificadora para retificar um sinal senoidal, para quê? Para eu conseguir aqui um sinal pulsante, né? Então, ó, eu vou fazer a ligação aqui de uma fonte retificadora. Aqui eu coloco terra, né? Obviamente aqui nos anodos dos diodos. Então eu venho cá e pego um ground. Coloco aqui. E essa saída aqui, ó, eu vou jogar diretamente nos nossos amplificadores, no nosso conversor, né? E aí eu tenho aqui o sinal do conversor, ok. Deixa eu só ver que tipo de onda que saiu aqui. Não conseguiu retificar. Deixa eu ver a tensão aqui. 5 volts. Desse offset, amplitude, coloquei errado aqui. Amplitude, 5 volts. E aí vou dar o play. Não sei por que raios ela não está gerando. Vamos analisar só ela aqui primeiro, né? Vou colocar aqui o canal D, justamente aqui no positivo da fonte. Positivo não, né? Em um dos lados da fonte. E vou ligar o canal D. Essa fonte não está gerando nada. Essa fonte não está gerando nada. Vou colocar 1 Hz. Começou a gerar. Começou a gerar. Agora eu vou colocar aqui na saída para eu ver, né, que tipo de saída que essa fonte retificadora está nos dando. Está nos dando, está retificando, beleza. Então tá aí, ó, né, retificação da nossa tensão, com uma tensão de pico aí de como tá aqui 5 volts por divisão, de 5 volts, né? 1, 2, 3, 4, 4,5. Tem uma quedazinha dos diodos. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho essa fonte. Vou colocar aqui, ó, ela por volta de 6 volts, né? Amplitude aí de 6 volts, ó. Porque eu quero aproximadamente 5,5 nos meus amplificadores, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. Tá aí. Agora sim a nossa fonte está gerando do jeito que eu queria. Ok, então nós retificamos aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse sinal no nosso conversor, né? E agora eu vou ver o sinal de saída. Ok. Ótimo. Deixa eu só... Essa frequência está muito alta. Vou diminuir um pouquinho a frequência. Colocar uma frequência... Eu acho que eu usei 0,1. É uma frequência bem baixinha. Ó, o sinal B, sinal D, se eu posso desligar, né? Eu tenho aqui o sinal amarelo. Ele está invertendo. Não podia inverter. Enfim. Vamos lá na nossa questão 1, que seria projetar um amplificador pressional, né?
que eu não entendi por que raios ele inverteu. Confio aqui mais uma vez. O canal A está aqui na saída, o canal B está aqui, ok. Então, no canal B, ele tem que estar alinhado aqui com o 0. Ele está alinhado aí com o 0, mas ele está com uma forma de onda muito esquisita. Está com uma forma de onda muito esquisita. Eu acho que eu vou ter que colocar um resistorzinho aqui de pull down. Vou só colocar um resistorzinho aqui de pull down. Para ver se tem alguma tensão ficando na linha. Vamos ver? Deixa eu aumentar essa frequência. 10 Hz, vamos ver 10 Hz. Deixa eu só ver onde está o GND aqui. É muito esquisito. Por que gerou esse sinal aqui? Esse sinal está deslocado, né, gente? Tá dando para ver aqui que o sinal está deslocado. Enquanto aqui, ó, esse sinal aqui, ele está, ó, se eu apagar ele aqui, ele está certinho, né? Partindo do GND. Não, não está partindo. Ah, tá, desculpa. É aqui, ó. O problema é aqui. Configuração do osciloscópio. Ok. Então, vamos jogar o sinal lá de novo. Nos nossos amplificadores operacionais. Dá o play aqui para ver o que vai acontecer agora. Certo. O sinal está invertido aí, né? Não poderia estar invertido. Está completamente invertido. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse canal. Ah, tá, porque tá pegando aqui na verdade ele tá pegando no local invertido, né, gente? B, o C é que não está invertido. Então o C é o sinal de saída, ó. Vou desligar o B e vou ligar o C, correto? E aí nós vamos ter aqui, ó. Desculpa, vou desligar o A e vou ligar o B. Então tá aí, ó. O que a gente tem? A gente tem o sinal senoidal, correto? Que é esse sinal azul, que nós geramos senoidalmente através, né, dessa fonte senoidal, de 5 volts de amplitude. Desse sinal, eu retifiquei, correto? O que eu fiz a retificação? Eu tirei aquele semiciclo negativo e joguei para cima. Então, o sinal é esse aqui, ó. Correto? E aí, eu fiz a conversão para digital, para sinal digital. Como assim, Matheus? Ó, tá vendo esse sinal rosinha aqui? É o sinal que está saindo do meu conversor. Eu transformei aí algo analógico, né? Que é o que a maioria dos fenômenos da nossa natureza consiste, né? Em algo analógico e transformei em algo digital, correto? Então, aqui, ó, eu fiz um conversor. Na verdade, esse conversor, ele é de 1, 2, 3, 4. Na verdade, ele era de 5 bits. Eu vou ter que aumentar a tensão um pouquinho para ele pegar o último bit aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 6.5 volts. Acho que agora ele já vai conseguir pegar o último bit. Vamos testar? Pegou o último bit. Certo? Então, aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 bits, né? Ou seja, ele parte esse sinal analógico aí em 5 porções, correto? E aí eu montei aqui, ó, um conversor. Vou explicar para vocês direitinho como que eu montei esse conversor, né? Através de quê? De amplificadores operacionais, correto? Para a gente entender, aqui eu passei para os finalmente, né? Para a gente entender o que eu fiz, né? Isso aqui é uma aplicação muito útil. Creio eu que foi uma das primeiras aplicações, correto?
em que foram usados os amplificadores operacionais. Por quê? Porque antes a gente não tinha essa facilidade de conversão de sinais digitais, correto? E aí, com o advento, né, dessa mecânica microcontrolada, dos amplificadores operacionais, a gente tem essa facilidade. Então, eu compro o CI. Eu consigo comprar alguns circuitos integrados que fazem isso, né? Exemplo disso são os amplificadores de som. São amplificadores digitais, gente. Quando eles amplificam desse jeito aqui, ó. Desse jeitão aqui, ó. Tá vendo os quadradinhos? Só que aí eu fiz um amplificador de 5 bits. Um amplificador bem baixo aí, de resolução bem baixa. O amplificador do som, no caso, ele tem muitos e muitos bits, correto? Então ele tem muitos, ele parte o sinal em muitos pedacinhos digitais, né? E quando esses pedacinhos digitais se juntam, eles se parecem com o sinal analógico. É mais ou menos o que a integral faz, correto? Quando a gente integra para calcular uma curva, né? O que a integral faz? Nós partimos aquilo ali em vários pedacinhos, né? Quadradinhos ali, ó, retangular e tal, e somamos a área de estudo. Isso é o que a integral faz, né? O cálculo da integral faz. E aí, quanto mais bits eu tenho, obviamente, mais limpo, mais o sinal é fiel, correto? E aí tem muita gente que fala, principalmente quem gosta de música, colecionadores, né? Que falam que gostam muito do vinil, né? E qual que é a justificativa do pessoal que gosta muito do vinil? O vinil, ele é analógico, totalmente analógico. De acordo com os sulcos, né? Aquele disco de vinil, ele tem ali vales e picos, né? E aí a agulhazinha, ela vai movimentando para cima e para baixo, e esse movimentar dela gera uma onda, né? Um sinal elétrico. E ela é totalmente digital, né? A não ser que você vai lá e mete um risco lá que vai virar um pulso. Mas, por isso que é tão importante não riscar um disco, toma tanto cuidado. Mas ele é totalmente digital, totalmente analógico, desculpa. Porque ele varia ali analogicamente, né? Os nossos sons, os nossos MP3, o som que a gente ouve lá no nosso streaming, né? Eles são digitais, correto? E aí muita gente fala que você tem perda em conversão de sinal analógico para digital. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Realmente eu sempre vou ter perda, né, nesses sinais analógicos quando eu converto para sinais digitais. Isso é natural, né? A gente pode observar aqui, eu tenho perda. Nesse momento aqui, ó, né? Nesse momento, deixa eu só travar aqui. Nesse momentozinho aqui, ó, eu tive uma perda, correto? Nesse aqui também, ó, porque o sinal já estava lá em cima e ele estava me indicando que estava embaixo. Então eu tive realmente alguma perda aqui no meu sinal analógico quando eu converti para digital. Porém, por que eu tive tanta perda assim? Porque eu tinha poucos bits de conversão. Obviamente eu fiz com amplificadores operacionais, e isso aí não é um amplificador ideal, né, para som ou para alguma coisa que seja sensível. Então, quando eu vou comprar, ó, por exemplo, eu vou comprar vou pesquisar lá, eu estou precisando de um conversor analógico. O pessoal fala AD, certo? Conversor AD. E aí eu vou pesquisar aqui, ó, conversor AD, preço. Aí tem esse ADS aqui, ó, 1115. E aí vamos ver se eles... é 16 bits, correto? Então, ó, esse é um conversor analógico digital de 16 bits. O que isso significa, né? 2 elevado a 16, a gente vai saber aí qual que é o número de passos que ele tem aí, ou o número de pecinhas que ele vai picar o sinal analógico. 2 elevado a 16, tem aí 65.536. Então, mais de 65 mil pontos que ele consegue aí, ó, de resolução, né?
perto dos meus 5 bits ali, ó. 5 bits nada, né, gente? Eu tô falando errado aqui. Perto dos meus, não dá 5 bits. Obviamente não dá 5 bits. Não dá nem 3, porque 3 bits daria 8. Dá um pouco mais de 2 bits, correto? O meu amplificador, o meu conversor. Na verdade, eu tenho 5 estados, né? Correto? Eu não tenho 5 bits de conversão. Eu tenho um pouco mais de 2, né? Porque 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Eu não tenho aqui 8 estados. Então, significa que eu não tenho nem ao menos 3 bits. Então, um amplificador aí de 16 bits, inclusive com L2C. O que é o L2C? Eu consigo aí conversar com o meu microcontrolador através desse L2C, um protocolo de comunicação, com o Arduino, no caso, né? Com 16 bits. Gente, se você pegar um sinal senoidal desse aqui, ó, que a gente está simulando aqui, ó, e eu parti ele em 5, né? Vamos colocar assim, eu piquei ele em 5, que seriam meus pontos aí digitais. Agora imagina 65 mil. Se eu picar isso aqui em 65 mil pontos, daqui aqui eu vou ter 65 mil pontos. Eu perdi informação? Perdi. Essa informação é relevante? Sinceramente, né? Ou nós temos um ouvido aí muito ruim, ou essas pessoas colecionam vinil, têm um super ouvido, né? Tem um analisador de sinais no ouvido. Porque não dá para... Hoje não dá para ver essa diferença, gente. Isso aí é viagem de quem coleciona, porque não dá, certo? Resolução é muito, muito boa. Nós estamos falando em 16 bits, eu tenho conversor de 32 bits, eu tenho conversores maiores. Gente, não dá para ver diferença, não dá. Antes, lá no início, quando foi inventado, né, as músicas digitais, os aparelhos digitais, tudo bem, poderia ter uma diferencinha igual. Hoje é desprezível. Realmente não tem diferença, correto? Tá, então o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Para começar, vamos começar do começo, né? Que é o local correto para começar. Então, eu montei um circuitinho de uma prática que eu iria montar com vocês se vocês estivessem vindo na aula. Mas não vieram na aula, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa prática de comparador para a gente entender como que funciona um conversor, né? O princípio do conversor, como que a gente faz? A gente faz através de um comparador. Esse é o esquemazinho de um comparador, certo? De um amplificador conectado com um comparador. Como assim, né? Esse amplificador, nessa situação, ele não tem realimentação. Vejam bem, ele não tem realimentação, correto? E ele tem uma entrada fixa, que é a entrada negativa, com 2,5 volts. Esse pino aqui está vindo 2,5 volts fixo, né? E eu tenho aqui um potenciômetro, que vai variar aí de 0 a 5 volts, correto? A tensão vai aparecer aqui para a gente ver. O amplificador operacional, né? Qual que é o conceito dele? Ele amplifica a diferença entre os terminais de entrada, correto? Entre o terminal positivo e entre o terminal negativo. Ele pega essa diferença aí e amplifica essa diferença, né? E aí, quando nós vamos aqui, ó, eu vou começar a simular aqui, ó, vou deixar bem baixa essa tensão, com 0 volt. Comecei a simular. Meu LED está desligado. Por quê? Porque a diferença entre o terminal positivo e o negativo é de 2,5 volts, né? Esse aqui está com 0, ó, e esse aqui está com 2,5. Só que ele é 2,5 para o terminal negativo, né? Então o terminal negativo ganhou. O que o amplificador faz nesse caso? Ele joga para a saída dele
a alimentação mais negativa. Ou seja, ele está jogando terra. Ele está jogando 0 volt aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, ele está jogando 0 volt na saída. E eu vou subir nessa tensão, ó. E ele vai ficar com 0. Ele vai ficar com 0, ele vai ficar com 0, né? Quando eu chegar aqui próximo de 2,5, 2,4, ainda está em 0. Quando a tensão, a entrada positiva ficar maior do que a negativa, o que vai acontecer? Ele vai amplificar essa diferença. Vamos colocar aqui, ó, 2. Aqui, não deu nem 2,5. Isso aí é questão de tolerância do amplificador. Mas, ó, vamos colocar aqui, ó. Quando ele passar, teoricamente, o correto seria, quando ele passasse de 2,5, ele ia amplificar essa diferença. Suponhamos que a diferença seja 0,1 volt. Nós estudamos que o ganho de um amplificador operacional com malha aberta, né, sem realimentação, desse 741, por exemplo, é por volta de 200 mil, né? Então, qualquer diferencinha que eu tenho aqui, ele vai pender ou para alimentação positiva ou para alimentação negativa, certo? Isso significa o quê? O terminal que tiver maior aqui, ó, vai jogar para o positivo, que é os 5 volts, ou para o negativo, que é o 0. Então, ó, se eu estou subindo aqui, ó, terminal positivo passou do terminal negativo, ele liga o LED. E eu posso subir até lá em cima que ele vai continuar ligado, ó. Ele somente desliga o LED quando eu abaixo aqui, ó, abaixo dos 2,5. Que é a tensão que está no terminal negativo. Então, ó, vai baixar dos 2,5, pum, desligou. Certo? Então, essa é a configuração do quê? Do amplificador comparador, né? Ou buscador. O pessoal chama ele de buscador também. Por quê? Porque ele fica sempre buscando o sinal aqui, ó. E quando esse sinal passa de uma tensão definida, ele liga ou desliga. Correto? Esse é o princípio do amplificador conversor. Do comparador, desculpa. E através desse princípio, eu consigo montar um amplificador, né, do tipo... Vários amplificadores do tipo conversor. Para quê? Para que eu converta um sinal analógico em um sinal digital. Consigo. Tranquilamente. Como que eu consigo? Eu vou criar vários comparadores, né? Cada um com uma tensão. E aí, através dessa tensão, eu vou aí... cada uma dessas tensões vai ser um ponto da minha conversão. Beleza? No caso aí, eu vou fazer um conversor de 3 bits. Para eu converter 3 bits, né, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, eu tenho que ter aí, no mínimo, 8 pontos, correto? Então, eu vou começar aqui do 0. Eu vou deixar aberto o que eu fiz, mas nós vamos fazê-lo novamente. Tá aí, ó. Esse aqui é um conversor, ok? É um conversor do tipo AD, eu chamo ele de ADB, porque ele converte a entrada analógica em uma saída digital binária. Então, é com a saída BCD. Então, ele é um AD-BCD, correto? Como assim AD-BCD? Ele joga aqui, ó, o número certinho do ponto que está. Então, vamos supor, está no ponto 1, ele joga 1. 1 em binário é o quê? Só esse LED aceso. 2 em binário, esse aceso, esse apagado. 3 em binário, esse aceso, né? 4 em binário, esse aceso e os outros 2 apagados. E assim ele vai me informando qual é o nível da tensão. Mas não de forma analógica, né? Como a gente pegou o sinal, mas de forma digital. E se eu jogar um sinal analógico em um microcontrolador ou em um circuito integrado digital, obviamente, né,
Ele não vai entender nada. Ora, gente, o que o microcontrolador entende? O microcontrolador só entende 0 e 1, certo? Então, nós vamos aí traduzir esta grandeza analógica para 0 e 1, né? E assim o nosso microcontrolador vai entender. Eu estou pegando um sinal de grandeza analógica e transformando em um sinal digital, 0 e 1, ok? Um conversor analógico digital de 3 bits. Então, ó, o que nós vamos fazer nesse caso aqui, ó? Eu vou começar aqui, vou criar outro para a gente fazer do zero. New Project, vou colocar qualquer nome aqui mesmo. Aliás, vou colocar aqui conversor. Conversor AD BCD. E vou salvar na pasta aqui, que aí eu já fico com ela. Beleza? Então, eu vou fazer com o meu LM 741. Beleza? Vou colocar ele aqui na minha caixinha. Obviamente, vou precisar de resistor. Vou precisar da porta XOR, né? Para quem está lembrado aí da porta XOR. Vou colocá-la aqui também. Deixa eu ver o que mais que eu vou precisar. Tem que abrir lá, né? Para saber. Buffer. Precisa de buffer. Vou precisar de diodo. Vou usar diodo de sinal, certo? Um N4148, que é o mais comum. Vou precisar de LEDs. E aí eu quero um LED ativo, né? Animado aqui vermelhinho. Ok. Então vamos começar do começo, né? Colocar o LM741. Vou fazer um e vou sair replicando ele. Não sou bobo de ficar aqui copiando, né? Aliás, não sou bobo de ficar aqui ter que fazer todos. Então, ó, eu vou pegar um. Vou colocar aqui, ó, alimentação nele. Então, ground no 4. O power, que é o 5 volts, no 7. Tá aí. O meu pino 2, né? Ele vai ser o pino do resistor. Então, vou pegar um resistor. Opa. Rotacionar esse resistor. E vou colocar esse resistor aqui bem pertinho do meu pino 2. Ok. E essa outra, né, entrada aqui é a que vai na nossa fonte. Então, aqui eu fiz um esboço, ó, de um dos pontos do meu conversor. Na frente dele eu coloquei um buffer. Já vou colocar isso de uma vez, né? Facilitar a minha vida. Tá aí, coloquei um buffer. Ok. Depois XOR, né? Lá na frente. Então não tem necessidade por enquanto não. Então isso aqui eu vou replicar, ó, 8 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, gente. Desculpa. Que eu vou ter 8 estados, né? Porque um estado é 0. É nenhum deles aceso. Então vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, ó. Copy. E vou sair colando aqui.
Gente, acho que não vai ficar legal, não. Vou fazer o seguinte. Para começar, esse aqui eu não vou precisar copiar. E nem esse aqui. Então, vou tirar. Não, mentira. O terra eu vou precisar sim. Esse aqui eu não vou precisar. E essa alimentação, vou dar um tombo nela aqui, ó. Por quê? Para me economizar espaço. Esse cara aqui, eu vou chegar ele bem para cá. Se eu der o tombo nele, não vai fazer diferença, né? Não fez. Então tá aí, ó. Para quê? Para economizar espaço, né? Que eu vou ter que copiar muitos aqui. Então, copiei. Colei. Aí eu posso colocar bem pertinho. Ó, melhorou bem. Quatro. 5. 6. 7. Tá aí, né? Deu 7 amplificadores operacionais. E aí eu vou ligar todos aqui, ó. Porque esse aqui vai ser meu divisor de tensão, que vai ser minha referência para quando o meu amplificador vai ligar ou não, certo? Então liguei todos aqui, ó. E aqui embaixo ele vai no terra. E aqui em cima, ó, ele vai no 5 volts. Ok. Então, ó, eu joguei 5 volts em toda essa associação em série. Todos os resistores têm um valor igual. Então, todos os resistores vai ter uma tensão aí em cima dele, de igual valor. Correto? Essa tensão de 5 volts aqui vai dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistores. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistores. Certo? Né? Nós já fizemos aí essa parte. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as nossas portas XOR. Né? Então, eu ponho a porta XOR aqui. A porta XOR aqui. Vem cá e copio duas. Coloco duas aqui. Coloco mais duas aqui. E coloco mais uma aqui, ó. Para quem não lembra o que a porta XOR faz, a porta XOR, ela só liga quando as duas entradas dela tiver diferente. Vamos ver, ó. Tá aqui a tabela. Isso é vídeo, peraí. Deixa eu pegar uma imagem. Tá aqui, ó. Se eu tenho as duas entradas iguais, ela fica em 0. Se eu tenho as duas entradas diferentes, ela fica em 1. Se eu tenho as duas entradas iguais, ela fica em 0. Isso é o que a XOR faz, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou ligar meu buffer na minha XOR. Acho que eu fiz uma coisinha errada. Tá? Não, mentira, fiz não. Para que essa configuração aqui, gente? Para somente o último dígito ligar e desligar todos os outros aí, ó. Somente o último dígito aqui, ó, o último amplificador pressional vai ligar. Vai desligar todos os outros. Aqui eu tenho que pôr um ground.
Beleza, tá aí minha XOR, né? E agora eu vou colocar os diodos. Vou colocar o LED primeiro, né? Os meus 3 LEDs que simbolizarão os meus 3 bits, correto? Então, eu vou colocar um LED aqui, um LED aqui, e um LED aqui. Vou colocar um resistor de queda dos meus LEDs, né? Preciso colocar sempre um limitador de corrente. Então, pego um resistor aqui, ó. Vou rotacionar ele. Esse resistor de 150, viu, gente? É o valor que a gente já calculou, um valor ideal aí para se usar em 5 volts. Por quê? Porque o LED fica com 2.2, o resistor fica com 3.8, né? Então, 3.8 volts dividido por 150 vai me dar aí uns 25 mA. Que é o LED aí, ele dá 20 mA mais ou menos, né? Então é um valor de resistor aí bacana para se trabalhar. Não, não vai nesse, né? Na verdade, o primeiro dígito vem aqui, ó. Correto? O segundo dígito vem aqui. Só que, porém, contudo, todavia, eu preciso do meu diodo. Então, vou precisar de um diodo aqui. Vou precisar de um diodo aqui. Muito esquisito isso aqui. Vamos ver se esse negócio tá ligado. Tá não. E beleza. Jogando mato. E aí o terceiro, ele vai acionar esses 2 bits, né? Número 3. Então eu vou colocar mais um diodo aqui e um diodo aqui. Agora eu vou ter que acionar 2 bits. Vou acionar esse do meio e o primeiro. É bonitinho aqui. Ok, agora ele vai acionar o último bit. Esse outro vai acionar 2 bits, que serão o último e o primeiro. Então, o último e o primeiro. Este aqui, ele vai acionar outros 2 bits. Quais são eles? O do meio e o primeiro. E esse último aqui vai acionar 3, né? Vai acionar os 3 bits. Que é o número 8. E... Tá aí. Nosso conversor. Obviamente tem que ligar esses diodos aqui, né, gente? Ó. E tem que colocar o terra também. Vou colocar o terra, hein? Isso não adianta. E agora é só eu gerar um sinal. Correto? E esse sinal será decodificado aqui. A princípio, nós vamos colocar só um potenciômetro para testar. Então, vou fechar aqui, ó.
colocar um potenciômetro. Coloquei ele aqui perto, aqui, ó. Desse jeito acho que vai ficar melhor. Que isso, meu filho? Aí, ó. Vou jogar o terminal negativo dele aqui e vou colocar um terminal power aqui, ó. Correto? Então, vou jogar 5 volts aqui e vou jogar este terminal, que é o terminal do cursor dele, né? Aonde? Em todos os terminais de comparação dos nossos circuitos amplificadores, né? Para eles pegarem esse sinal e comparar qual que é o valor desse sinal. Beleza, hein? Tá bom. Ok, tá aí, ó. Finalmente o nosso conversor AD, né? Para BCD. E aí, ó, eu vou deixar ela aqui em 0 volt. Nós temos aí 7 divisões, 7 pontos, ou melhor, 8 pontos, correto? Eu tenho o ponto 0 até o ponto 7, né? Isso significa que eu tenho 0 volt e depois os meus 5 volts, eu tenho que dividir eles por 7, né? Então, ó, vou pegar aí meus 5 volts e dividir por 7. A cada 0,714 volts, um dessas portas XOR vão ligar e aí os nossos bits vão mostrar aqui para nós em qual ponto tá, correto? Então, ó, tudo desligado, até agora tudo bem, era de se esperar, e agora eu vou aumentando um pouquinho, ó. Deixa eu colocar uma medida de tensão aqui, só para a gente ter um valor de referência, né? Então vamos lá, ó, tá com 0,1 volt, e eu estou aumentando, ó. Chegando ali por volta de 0,7, 0,8, ele vai ligar o primeiro bit, 0,65. Ligou aí, ó, 001, o que se a gente pegar na calculadora lá, ó, né? 1 é 1 em binário ou em decimal. Vamos seguindo aqui, subindo, ó, até que ele mude de novo. Opa, mudou aqui, eu não vi, né? Mudou aproximadamente com 1,35 aí, ó. Agora ele tá 0,10. Se a gente pegar aqui 0,10, é 2, né? Então nós vamos aumentando, ó. 0,11. 0,11 é 3. Isso aqui está acontecendo mesmo, viu, gente? Deixa eu começar aqui de novo. É porque o meu computador não está dando conta de simular, não. É muito amplificador. Aqui ele já mudou de novo, ó. 100. 100 é o quê? 4. E eu vou subindo. Agora ele fez alguma coisa errada aqui, ó. Ele não podia ter alguma coisa errada. Que ele vem aqui,
Depois aqui e aqui. Isso aqui tá errado. Pronto. Agora tá certo. 101, 5. Vou subindo mais. 110, 6. 7. Então tá aí, ó. Eu acabei de converter o quê? Um sinal analógico em um sinal digital, em uma palavra digital de 3 bits. Correto? Nós acabamos de fazer aí um conversor analógico digital, né? E do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu consigo aí fazer o nosso somador, né? Como que é o somador? O somador ele é igual, ele é idêntico, correto? É aquele circuito que eu já havia mostrado para vocês, que é esse aqui, ó. Inclusive vou apagar, deixa esses dois aqui. Esse aqui, ó, de 3 bits, né? 2 bits, na verdade, não dá nem 3. De 2 bits, que é aquele que transforma, né, a forma de onda senoidal em um sinal digital. Então é isso aí, ó. Eu consigo converter aqui, ó, né, do mesmo jeito, ó. A senoide vai subindo, na hora que ela chega aqui no primeiro, ela joga o primeiro degrau, chega no segundo, joga o segundo degrau, chega no terceiro, joga no terceiro degrau. É a mesma coisa daquele nosso conversor lá, ó. Certo? Ó, a senoide vai subindo, os comparadores, cada pontinho desse é um comparador, né? O comparador, quando chega na tensão que ele está estabelecido aí, como referência para ele, ele liga o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Certo? Independente da frequência. Vamos aumentar a frequência para ver? Vamos colocar aqui 100 Hz, frequência alta, né? Vamos ver se o 741 vai dar conta. Vamos, computador. O time deu uma travadinha aí, o osciloscópio. Deixa eu fechar ele aqui e tentar abrir de novo para ver. Ó, pode ser que nosso amigo 741 não aguentou. Vou colocar 10 Hz. Vamos fazer o seguinte, nós podemos colocar um gerador de função no lugar dessa nossa fonte senoidal aqui, né? Ela está com 6,5 volt. Vamos excluir ela e colocar um gerador de sinal, né? Signal generator, ok. Major. Play. Espera aí, pessoal, só um minutinho.
Voltei, pessoal. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui o nosso gerador de função. Ele está com 10 Hz, só que ele está com 1 volt apenas. Vou jogar aqui com 5,5, né? 5,2. Aqui é pica-pico, né? Então, eu vou ter que pôr 13 de pica-pico. Aí, ó. Tá aí o nosso amplificador, né? Ele tá com, eu tinha que colocar um pouquinho maior, mas ele não vai mais, tá vendo? Eu tinha que ter colocado 13 volts de pica-pico. Ele não tá conseguindo ir. Mas beleza, vamos deixar com 12 mesmo. E nós vamos aumentar a frequência aí para ver até onde esse 741 vai aguentar, né? Ó, vou ir aumentando a frequência, ó. Tá bem pesado para ele. Vou colocar aqui 10 Hz. 20 Hz. 50 Hz. Travou. Vou colocar aqui 100 Hz. Vamos ver se você vai conseguir. CPU aqui tá usando 75% do meu CPU. Não tá dando conta, não. Tá bem pesado para simular isso aqui, sabe? Esse tipo de circuito. Conseguiu aí os 100 Hz, por incrível que pareça. Para vocês verem, o tempo que eu dei play, né? Olha o tanto que o tempo aqui tá passando devagar. Tem 13,5 segundos. Gente, eu já dei play, já tem quase 1 minuto. Mas é porque essa simulação tá muito, muito pesada, né? Então é por isso. Vamos colocar aí 200 Hz então, para ver? $200. Vamos ver se ele vai conseguir processar isso aí, esse sinal. Da stop e vou dar play de novo. Com 200 Hz. Até agora nada. Realmente ele não vai conseguir com 200 Hz, tá muita coisa para ele. Diminuir aqui de novo, ó, com 20 Hz ele consegue tranquilamente. Vou só dar stop e play de novo. Tá aí, ó, com 20 Hz, né? Consegue tranquilamente. Dá para ver direitinho aí, ó, os pontos ligando e desligando, né? Então, essa prática aí que eu tenho para passar para vocês. Se vocês quiserem fazer depois em casa, vocês podem ficar à vontade aí. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, ok? Esse é um dos usos, né, do amplificador pressional. Tem diversos outros usos aí que a gente pode utilizar, lançar a mão desse tipo de componente, correto? Deixa eu só ver se tem algum conversor aqui. Converter. Tem um conversor aqui, ó. Analógico digital de 12 bits, ó. Faz a mesma coisa, né? Olha os 12 bits dele aqui de saída, ó. GND, V. Só que eu nunca trabalhei com ele. Vamos ver. AD1674. AD1674.
Dá uma olhadinha no datasheet dele. Tá aí, ó. Ele tem um controlezinho aqui, né? Vamos ver se ele tem algum circuitinho. A alimentação dele é 15 volts, correto? Lógico, ele trabalha com 5 na saída, né? A saída dele é de 5 volts, ou seja, ele é TTL, né? Da família TTL. Vamos ver se tem algum circuito aqui, exemplo, né? De exemplo. A lógica dele aí, né? Esse aqui é bem completo. A gente tem que ver se tem um menorzinho pra gente ver. Só ver aqui, converter. Converter. Tá. Data converter. 12 bits. 8 bits, né? Tem vários aqui, ó. Vários e vários tipos, ó. Essa é a grande vantagem do nosso Proteus, né? Clock. Não, esse aqui é multiplexador. Na verdade, eu quero um conversor analógico digital mesmo. Eu acho que deve estar assim, ó. AD. Aí, ó. Todos aqui estão bem grandes, né? 8 bits, 10 bits, 12 bits, né? 16 bits, 18 bits, muita coisa, gente, muita coisa. É aquilo que eu falei, quem fala aí que consegue ver a diferença de som de um som analógico para um som de 16 bits, eu vou te falar, o cara tem um calibrador no ouvido, porque não tem condições. Tá aí, ó, vários tipos de conversores, né? Analógico digital, que fazem justamente o que a gente fez aqui com os amplificadores, correto? Só que a gente fez com 3 bits, né? Aqui o menor que a gente tem é 12 bits. Para vocês terem uma ideia aí da robustez, né, desse cara. Então é isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem fazer aí os circuitos em casa, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Boa noite a todos.